Olá, queridos, graça e paz a todos, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida neste momento. E nós estamos aqui mais uma vez, através desse projeto, desse canal, Cristo para as Nações, para trazer aqui uma palavra maravilhosa, uma palavra abençoada para a sua vida. E nós vamos dar sequência ao nosso estudo, às 7 igrejas do Apocalipse. Vamos falar hoje sobre a quarta igreja, que é a igreja de Tiatira. Vamos aqui trazer uma mensagem poderosa para você. Portanto, nós pedimos que você assista até o final esse vídeo. Assista até o final, porque no final nós vamos fazer uma oração especial para abençoar a sua vida de uma forma muito gloriosa, muito especial. Então não perca, não deixe de assistir, porque Deus tem algo de especial para você nesse momento. E eu quero aqui antecipar o nosso pedido. Deixe seu like, né? Faça seu comentário, participe conosco ali, se inscreva no nosso canal, se você não for inscrito, se inscreva e abençoe esse trabalho para a glória e honra do nome do Senhor. Mas antes nós vamos trazer aqui a leitura da palavra de Deus em Apocalipse, continua no capítulo 2, versículo de número 18, 19 e 20. Leiamos a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, o teu serviço e a tua fé e a tua paciência. E que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras, mas tenho contra ti que tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Muito bem, meus irmãos, esse texto que nós lemos é a carta de Jesus Cristo, através do apóstolo João, na ilha de Patmos, quando ele teve aquela visão gloriosa sobre uma revelação e um ensinamento e exortação sobre as igrejas que estavam na Ásia Menor, que são chamadas de as igrejas do Apocalipse. E essas igrejas, meus amados, só recapitulando para os irmãos, se você não assistiu às aulas anteriores, eu aconselho que você assista, está aí no canal, no nosso canal, nos vídeos, você pode estar assistindo lá, para que você possa entender desde o início essa mensagem que é tão poderosa para as nossas vidas e tão atual. Essa mensagem sobre as igrejas de Apocalipse, queridos, ela foi escrita, ela foi revelada por Jesus Cristo há quase 2000 anos atrás, mas elas são atuais, elas são palavras que elas servem para a nossa atualidade. Se nós formos estudar a fundo, nós vamos entender que elas são atualizadas. Então não perca, que é bênção pura para a sua vida, em nome de Jesus. Então, a igreja de Tiatira era mais uma província, uma cidade, né, da Ásia Menor, uma cidade romana. E essa cidade, a cidade de Tiatira, era uma cidade, assim como a primeira igreja, a igreja de Éfeso, era uma cidade rica, pois ali eram fabricados vários produtos ali, eram comercializados, eram comercializados e fabricados naquela cidade. Então era uma cidade próspera. Tiatira era uma cidade muito próspera, né? E portanto a igreja do Senhor, a igreja de Tiatira também era uma comunidade cristã, mas era uma cidade abençoada. E eu gostaria de falar aos irmãos, até de resumir aqui, fazer um resumo desse texto, pois é um estudo muito profundo. Se nós formos procurar a fundo, buscar a fundo, nós vamos perceber que é um estudo muito aprofundado. Mas eu vou aqui tentar, de todas as formas, resumir o máximo para nós entendermos o real significado desta carta. acredito que é uma das maiores cartas que Paulo
que João escreveu através de Jesus Cristo foi para a igreja de Tiatira. E nós vamos aqui, para nós entendermos um pouquinho, nós vamos dividir essa carta em 3 partes. Ela é dividida em 3 partes. Nós vamos falar passo a passo para que você possa entender melhor o que o Espírito Santo, o que Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo, escreveu, revelou através de Paulo, de João, para aquela igreja, pois aquela igreja era uma igreja próspera, assim como aquela cidade que hoje pertence à Turquia, na Ásia. Ela existe ainda, o local inclusive lá é um sítio arqueológico, né? Encontraram a cidade de Tiatira, encontraram ali as ruínas de Tiatira, ela existe até hoje lá na Turquia. Todas, na verdade, as 7 igrejas do Apocalipse, elas são na Turquia, nessa região da Ásia Menor. E Tiatira era uma cidade próspera, abençoada. Ela tinha ali também alguns templos pagãos, mas eu não quero me aprofundar nessa parte. Eu quero falar um pouquinho sobre a essência em si da carta, a essência da carta, essa carta de João, né? Aquela igreja que estava passando por um problema que eu quero aqui falar para você, para que nós possamos entender como essa revelação de Jesus, ela é uma revelação atual. Apesar de ter sido escrita há quase 2000 anos atrás, ela é atual para a nossa vida, para a nossa igreja, para a nossa atualidade. Então, ela foi dividida em 3 partes. A primeira parte, ela começa com um elogio do Senhor Jesus. Olha, eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu amor, eu conheço o teu serviço, eu conheço a tua fé e conheço a tua paciência. Então, a igreja de Tiatira era uma igreja super abençoada, né? Ela era uma igreja amorosa, ela era uma igreja que trabalhava, né? Ela era uma igreja do povo que trabalhava, que pegava forte, firme na obra do Senhor. Também era uma igreja amorosa, uma igreja que pregava amor, que exercia o amor de Cristo. Então, a igreja de Tiatira, ela tinha essas características maravilhosas. Trabalhava, era amorosa, era uma igreja de fé, com certeza. O Senhor Jesus operava maravilhas, milagres, grandes coisas naquele lugar, naquela localidade. Também era uma igreja paciente, uma igreja abençoada, que sabia esperar no Senhor. Então, a primeira parte ela se consiste no elogio. O Senhor Jesus, ele fala das características positivas da igreja de Tiatira, que eram essas, né? Era uma igreja de trabalho, de serviço, era uma igreja de amor, era uma igreja de fé e era uma igreja paciente. Então, esse era o elogio, a primeira parte da carta de João a essa igreja. E a segunda parte foi uma repreensão. É aí que nós vamos entrar para que nós possamos entender melhor o que estava acontecendo ali. A Bíblia diz, esse texto diz, que existia ali uma mulher chamada Jezabel, que se intitulava profetisa e ensinava, enganava os servos do Senhor. Então ele disse, olha, a segunda parte é uma exortação, é uma repreensão. Ele fala, olha, eu tenho contra vocês que toleram os ensinamentos de Jezabel. Para nós entendermos um pouquinho sobre Jezabel, quem foi Jezabel. Jezabel, né, ele está fazendo uma alusão a uma mulher que viveu nos tempos antigos, do Antigo Testamento, era mulher do rei Acabe, rei de Israel, e essa mulher, a Jezabel, ela era uma mulher pagã, introduziu o paganismo, a adoração a Baal e a Zera, no meio do povo de Israel, e desviou o povo de Israel dos caminhos do Senhor. Então, a Jezabel, quando se fala em Jezabel, inclusive, tem muitos ensinos, muitos pastores que ensinam sobre o espírito de Jezabel. Muitos, quando falam de Jezabel, eles se referem a usos e costumes, a pinturas, as vestimentas, uma série de situações que são de usos e costumes, mas a essência
do espírito de Jezabel, na verdade, é a prostituição, é o paganismo, ou seja, a idolatria, e o espírito de Jezabel faz com que o servo do Senhor se desvie do caminho certo, assim como ela fez em Israel, nos tempos de Acabe. Então, aí Jesus vem aqui e dá essa repreensão ao povo, diz, olha, vocês estão tolerando, vocês estão dando espaço para essa mulher que se diz profetiza, ensinando a prostituição, ensinando a idolatria dentro do meio do meu povo, e vocês estão simplesmente tolerando, tendo aquilo como comum, como normal, como algo natural. Jesus ele faz essa exortação dizendo para a igreja, olha, vocês são uma igreja, vocês são abençoados, vocês trabalham, vocês têm amor, vocês têm fé, vocês têm paciência, mas vocês estão deixando o espírito de Jezabel introduzir dentro da minha igreja e desviando os meus servos. Eu quero aqui fazer menção de trazer para a nossa atualidade um pouquinho sobre esse assunto, sobre o que está acontecendo nas igrejas atuais, em algumas igrejas. Ou seja, estão introduzindo algo anormal parecer normal. Era mais ou menos isso que estava acontecendo ali na igreja de Tiatira. Eles estavam permitindo o ensinamento contrário no meio de uma igreja abençoada, de uma igreja cheia de Espírito Santo, cheia de Deus, cheia de bênção, cheia de fé, cheia de esperança, cheia de poder. Mas eles estavam deixando que o mundo entrasse dentro da igreja. Então era mais ou menos para trazer para o nosso português, para nós entendermos melhor sobre esse assunto. Era isso que estava acontecendo com a igreja de Tiatira. Ela era uma igreja completa, trabalhava, amorosa, cheia de fé, cheia de esperança, que é isso que a essência da igreja, do cristianismo é isso, é levar esperança, levar fé, esperança, levar bênçãos para o mundo, para o povo. Então a igreja de Tiatira era uma igreja completa, porém, eles estavam afrouxando as rédeas no ensinamento, estavam deixando que uma mulher, e o próprio Jesus disse que se diz profetiza. Quantos estão profetizando no nosso meio e profecias falsas estão desviando o nosso povo, estão desviando os servos do Senhor, os nossos irmãos. Então, por isso que quando eu falo que a igreja, que essa carta, ela é atual, apesar de ter quase 2000 anos, ela é atualizada, ela é atual, eu me refiro a isso, que realmente nós estamos vivendo um tempo onde existem muitos ensinamentos, né, que não condizem com a palavra, com a Bíblia Sagrada, mas que muitos estão tolerando, às vezes por uma questão social, aquisitiva, por uma questão financeira, estão afrouxando, deixando devagarzinho o mundo está entrando dentro das igrejas. Então nós precisamos tomar cuidado, nós precisamos nos acautelar, precisamos vigiar para que essas coisas não venham a acontecer conosco, assim como estava acontecendo ali na igreja de Tiatira. E Jesus, ele se preocupou com aquela situação e mandou escrever essa carta e mandou para aquela igreja para que ela se corrigisse. Agora vem a terceira parte, que é a parte maravilhosa, que é a parte onde ele dá ali uma promessa. Ele faz ali uma promessa. A terceira parte é uma parte de promessa maravilhosa do Senhor. Ele diz, olha, ao que vencer, ao que não se deixar levar por esses enganos, por esses ensinamentos enganosos, ao que vencer, eu farei reinar sobre as nações. E também lhes darei a estrela da manhã. Vocês regerão, vocês reinarão nas nações, regerão as nações. Então, isso é uma promessa que é para um outro estudo, para nós entendermos o que é, que promessa é essa que o Senhor nos deu de reinar sobre as nações. Olha lá, eu vou ser rei, eu vou ser prefeito, eu vou ser presidente. Nós vamos entender em outros estudos
sobre o Apocalipse, que nós vamos também dar continuidade no livro de Apocalipse daqui mais uns dias, para nós entendermos o que é reinar sobre as nações e o que é a estrela da manhã. Jesus nos fará reinar sobre as nações e nos dará a estrela da manhã. Então essa é uma promessa que ele fez à igreja de Tiatira, para quem ficar firme, para quem resistir às astutas ciladas de Satanás. Então, eu quero nesse momento dizer a você, resista às tentações, resista às ciladas de Satanás, porque ele nos deu essa promessa. Essa promessa serve não só para a igreja de Tiatira, mas para a nossa igreja atual, para a sua vida, para você neste momento, que está me assistindo através desse canal. Ele te fará reinar sobre as nações e lhe dará a estrela da manhã. Então, queridos, que Deus em Cristo te abençoe poderosamente, que nós possamos ficar com essa palavra. Eu poderia falar aqui, passar um tempão aqui falando sobre esse estudo, mas o nosso estudo é bem resumido, é só para nós entendermos a essência desse estudo, só para nós entendermos o que da importância de estar fiel, de estar firme na presença do eterno Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos orar. Eu disse que Deus vai abençoar você de uma maneira muito especial através dessa oração. E nesse momento, coloque a sua mão no coração e ore comigo, que Deus vai te abençoar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, eu te louvo, te agradeço, Senhor, neste momento, por esta grande oportunidade de estar aqui, Senhor, ensinando a Tua palavra, Senhor amado. Em nome de Jesus, abençoa essa pessoa de uma maneira especial. Eu profetizei aqui no início que o Senhor daria uma bênção, abençoaria de uma maneira poderosa essa pessoa, Senhor. Eu te apresento essa pessoa agora, que está com a mão no coração, que o Senhor possa abençoá-la de uma maneira poderosa. Seja lá o que quer que ela esteja precisando, que o Senhor possa abençoá-la, que o Senhor possa derramar as bênçãos sobre essa vida, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito bem, meus amados, obrigado pela sua audiência, pela sua atenção. E eu quero pedir, mais uma vez, não esqueça, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para o máximo de amigos que você puder, para que a bênção do Senhor possa chegar na vida dele. E também, se você não for inscrito no canal, se inscreva, é logo aqui embaixo a opção inscrever-se. Depois você aciona lá o sininho para ser notificado sobre de todos os vídeos, as lives que nós fizemos aqui nesse canal. Você vai estar sempre atualizado. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe grandemente para a honra e glória do nome do Senhor. Amém.